Conta aí. Bom, bom, é o seguinte, Aprenda na Real é um projeto, na verdade, bem antigo, né? Então, para quem não conhece, quem não me conhece também, sou o professor Nicolas Furlan, professor da Unisca, da Universidade de Santa Cruz do Sul, também sou consultor empresarial, e também tenho uma loja de informática, no e-commerce, né? A Gamer na Real. Tá? Então, é basicamente isso que eu faço. Claro que eu tenho a empresa de consultoria, também tem mais isso, né? A consultoria empresarial nesse sentido, e via Sebrae, tá? Mas, atualmente, eu estou muito focado aí, né? E eu conheço a Alessandra aí já faz bom tempo, só que a gente nunca foi muito assim, né? Nunca tivemos muitos lances de conversa também. Foi um projeto antigo que a gente nem lembra mais direito, né, Alessandra? Que a É gente se verdade. envolveu ali, que era com o empreendedorismo. A gente fez uma reunião, me lembro que teve uma reunião. Tá? E aí foi mais ou menos isso. E aí depois a gente vai se encontrando um pouco nas redes ali, né? E nunca conversamos tanto. E aí, até agora, recentemente, né, eu comecei, apareceu mais no meu feed, né, tu ali, eu pensei assim, não, vou convidar, vou conversar com ela também, né, uma pessoa aí que muita experiência tem, né, ainda mais nesse ramo aí de falar bem da parte da psicologia, então, nesse lance de que, né, fazer a persuasão ali, e ao qual, inclusive, sobre esse tema já fizemos um workshop recentemente, que também não aprenda, tá? E agora, né, vamos lá destrinchar mais esse assunto, inclusive, né, uma especialista aí nessa parte de lançar as pessoas mais para o digital, né, Alessandra? Então, é, é um pouco isso, né? Mas agora depois você também comenta, né, melhor a respeito disso, tá? E eu aqui, né, então, estou fazendo esse negócio rodar, porque eu acredito muito que a gente pode aprender, quando esse termo na real, né, o que significa? É a gente aprender com as coisas bem diretas, rápidas e simples aí do dia a dia. Não é necessariamente na minha convicção, no meu pensamento, não é, como eu disse, não é de hoje, é antigo isso, a forma como eu penso, né? Que eu tenho que lá estar tendo lá um título, lá, um currículo lá maravilhoso. Eu acho que qualquer pessoa pode ter muito para agregar, muito para ensinar, inclusive, né? Para nos ensinar, para nós aprender outras visões de mundo, outros conhecimentos, né? Outras coisas que aquela pessoa estudou. Isso tudo ajuda demais, tá? As pessoas em geral. Então, são os relacionamentos, né? Conversar com as pessoas, isso é muito importante. E a gente sabe que, então, a gente precisa ter, talvez, quem sabe, né, alguém que apoie mais isso. Então, eu estou me colocando nessa posição, agora, então, através do Instituto, né, desenvolvendo mais coisas aí, outros projetos também com escolas, tá, nessa área do ensino diretamente, e depois os profissionais, né, todos que vão se agregando aqui, tá, para a gente poder ajudar mais pessoas. Esse é a grande finalidade do Instituto, tá, e através da minha parte aqui, quero poder conversar hoje, então, com a Alessandra Hag, né, para a gente conhecer um pouco mais aí do que ela conhece, do que ela entende e o que ela pode nos deixar, então, de conhecimento aí, de informações úteis, dicas, quem sabe, né, Alessandra? Então, para quem também é dos nossos seguidores aqui, né, que está aí nos acompanhando ao vivo, ou quem sabe vai nos acompanhar também depois de uma gravação, te apresenta aí, nos conta o que podemos bater de papo hoje. Legal. Obrigada, Furlan, pelo convite, né? De estar aqui contigo em pleno feriado, para a gente estar compartilhando, né? Sempre acho que o feriado as pessoas não curtem muito assistir vídeos, assistir lives, porque elas querem descansar também, né? Mas sempre tem alguém que está ali olhando, espiando e vai vendo o que está acontecendo na internet. E a gente sempre tem que começar com uma história, né? Tem como eu dizer que eu faço isso, que eu sou aquilo, que eu faço aquilo outro. Claro que é interessante para poder apresentar quem sou eu, o meu perfil, né? Enfim, a minha trajetória. Mas eu acredito que, já trazendo a psicologia digital, como eu sou psicóloga, a gente pode estar falando através de histórias, né? Eu vou estar olhando aqui para o YouTube, porque eu também estou gravando essa aula, né? Para mim é uma aula que eu já produzo aqui no meu YouTube, a gente já vai deixando aulas lá para a gente poder estar publicando depois, né? E a gente sempre tem que lembrar de histórias de Hollywood, né? Lembra aquelas histórias? Ou as histórias da Mônica, histórias em quadrinho, né?
Cada personagem representa um determinado sentimento. Alice no País das Maravilhas, né? Enfim, vamos para a Mônica, a turma da Mônica. A Magali é a gulosa da história, né? A Mônica é a fodona da história, é aquela líder que quer bater em todo mundo. O Cebolinha é o cara ali mais amoroso que também quer enganar a Mônica, né? O Chico Bento e tem mais um, são os preguiçosos da vida. Enfim, o Franjinha é o cara mais inteligente, enfim. Cada personagem representa um comportamento humano. E quando a gente olha para esse aspecto, a gente consegue trabalhar com a psicologia no mundo digital, que é falar sobre essas conexões, né? Por que a história importa tanto para alguém? Por que Jesus contava histórias e levava multidões através das suas parábolas, né? Porque conectava com os sentimentos delas. E o que eu trabalho, então, hoje? Assim, apresentando a comunicação persuasiva, através desses sentimentos, através de histórias. E eu ensino as pessoas, ensino experts a venderem o seu produto no que conecta diretamente com as pessoas, que é através desses sentimentos, desses comportamentos que é igual para todos nós, né? Mesmo dores e sonhos, nós somos muito parecidos em dores. A primeira dor de amor, o primeiro sonho que tu realiza, enfim, dores que a gente passa por perda de animais, perda de ente querido, ou uma frustração, aquele emprego que não deu certo, ou aquela faculdade, ou que tu rodou. Todos nós temos as mesmas histórias para contar, cada um no seu ângulo diferente. Mas, através disso que a gente começa a conectar com as pessoas aqui na internet. Eu sempre gosto de trazer uma forma de a gente poder estar realmente vendendo no modo online, e que é por isso que o Fulano me chamou aqui, né? Que o Nicolas me chamou justamente para como que vende a história no mundo online. Como é que a gente faz para vender um curso aqui, ou uma mentoria, ou um e-book, como quiser, envolvendo o psicológico das pessoas. Então, não adianta tu ter o teu cartão de visita lá, aquele cartãozinho de sempre. Eu sou psicóloga, trabalho com emoções, com autoestima, meu telefone, meu e-mail, ou me chame no direct. Isso é panfletear na sinaleira. E não que esteja errado panfletear, tá tudo bem, né? Panfletear na sinaleira. Mas no mundo digital, essa descrição não funciona. Por quê? Porque eu tenho que conectar com os desejos, as necessidades, os sonhos das pessoas. Como assim? Por exemplo, eu vou contar uma história para vocês aqui, que é duas feiras. Só tomar uma água. Teve uma excursão para os Alpes suíços e lá tinha duas tendas de leite e seus derivados. O seu João e o seu José eram donos das tendas. E o que aconteceu? A fila da tenda do seu João era quilométricas, assim, cheio de gente. E a do seu José, meia dúzia de gato pingado. Por que isso? Curiosamente, uma jornalista foi lá e perguntou: seu João, por que a sua tenda tem essa fila quilométrica aqui e a do seu José não tem? E o seu João respondeu prontamente, porque os produtos eram os mesmos derivados da vaca, o leite, o queijo, enfim, tudo era igual. O mesmo campo, todos. E aí o seu João respondeu para ela:
as minhas vacas comem flores. E ela olhou, como assim? As minhas vacas comem flores? Sim, as minhas vacas comem flores. Sabe aquelas florzinhas que dá no meio do campo, no meio do esterco, assim? As minhas vacas comem aquelas flores coloridas, enfim, e elas trazem todas essas flores para os seus derivados, né? Enfim, para o seu leite, que vocês comem queijos de flores, vocês tomam leite de flores. E o seu José simplesmente vendia queijo e leite. Não tinha nada diferente no produto, no serviço do seu José. Por que aquela fila, então, quilométrica que estava no seu João? Justamente porque ele incrementou o produto dele dentro de uma realidade. Então, quando a gente conta histórias, quando vocês vão contar a história do seu produto, do seu serviço, é importante que a gente aprenda a contar a história de vocês, para que vocês possam conectar com uma determinada ação, uma determinada pitada de ilustração que a tua história pode trazer. Então, existem vários aspectos que a psicologia digital, como eu chamo, ensina esse processo, né? Que é justamente para poder conectar com as pessoas a nível inconsciente. Tu trabalha com isso, né, fulano? Tu trabalha com os processos... Fala aí um pouquinho para nós, os processos inconscientes, lá da parte empreendedora. Como é que tu desenvolve lá essa parte de... Oi? Não, mas a minha conexão Oi, voltou. deu uma travadinha. Deu uma travadinha? Não, mas tá ok. Tá, então assim, ó, eu tenho estudado mais nos últimos tempos agora, né, essa parte de vendas, né, eu venho desde a minha pós-graduação, já passei por uma boa caminhada aí, justamente, né, ensinando, instruindo aí. Acho que deu uma travadinha aqui no Insta. Tá ok? Tá, e aí venho uma longa caminhada nessa área comercial aí, né, de instrução também de equipe de vendas, desde a parte mais administrativa, da configuração do planejamento, da estruturação de metas, o treinamento, né, da motivação do vendedor. Mas tem uma das coisas que eu acho que totalmente está conectado aí, e é nisso que eu venho trabalhando, né, inclusive foi tema, então, agora mais direcionado do primeiro curso, agora do Instituto Aprenda na Real, que é o negócio, a verdadeira razão social, é no sentido de que a gente precisa entender melhor exatamente o papel social de tudo que está aí à nossa volta. Especialmente uma empresa, se ela só está olhando o empresário para o umbigo dele, né, só quer botar, na verdade, não é nem o umbigo, é o bolso, né, que ele quer botar dinheiro, né, e aí ele não se preocupa com as outras pessoas ao redor, muito menos daqui a um pouco com os funcionários, daqui a um pouco só se preocupa com os clientes, né, então não funciona. E o pior de tudo é que por mais que ele vai se preocupando daqui a um pouco com boas ações, também ali com seus colaboradores, né, com as pessoas que estão trabalhando juntos, desenvolvendo o produto ou serviço, também não se preocupa tanto com como eu vou realmente fazer essa entrega, né, social. A entrega social pode ser qualquer coisa. Tipo, lá o supermercado presta um serviço de ter produtos na prateleira ali, na gôndola, porque o produto na prateleira da gôndola, quem faz, na verdade, esse produto não é o supermercado, né, é uma outra empresa, uma indústria que ainda passou por um outro, né, distribuidor ali, um atacadista, para botar aquele produto na gôndola. Então a gente tem toda uma estrutura empresarial que acontece em função de tudo que a gente está vivendo no dia a dia e consome, né? Então, para isso, a gente precisa entender também como as pessoas, na verdade, precisam estar ali entendendo o mundo delas. Porque, na verdade, o que mais está pegando hoje em dia, muito forte, não é de hoje, isso é antigo demais. No entanto, parece que está muito na moda, porque a gente pega assim, aquelas pessoas que eram consideradas os caras das grandes empresas, que a gente não tinha acesso, que a gente não tinha nem como ver a pessoa. Hoje a pessoa está nas redes sociais falando e, na verdade, até vendendo curso. Porque, na real, o que eu mais identifico, que é muito mais forte hoje, né, não é necessariamente conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico tu estuda, nem que seja, né, uma coisa mais individual também.
que não é o ideal, claro, que compartilhar conhecimento, falar com as outras pessoas, troca de ideias, esse sempre é o mais forte formato de se aprender. Mas mesmo que tu tá lá de forma individual, daqui a pouco tu lê um livro, tecnicamente tu consegue adquirir, né, muito daquele conhecimento ali. Tu consegue transformar aquela informação em conhecimento, começa a aplicar as coisas, começa a entender com a experiência. No entanto, as pessoas não percebem que existem visões de mundo muito diferentes. E as outras visões de mundo, as outras pessoas, como elas vivem, né, como é que elas valorizam coisas, como é que são as culturas ali de cada um, isso é muito difícil. E por isso mesmo que persuasão tem um baita desafio. Existem os gatilhos, né, clássicos ali que a gente sabe que funciona, porque aí é que entra, eu acho que um pouco no início da pergunta que tu falou, que é a questão do cérebro. Eu já estudei muito disso, né? Por isso que teve a nosso último workshop sobre persuasão, na real, porque a gente tem que entender que é uma questão biológica aqui do nosso cérebro, né? O subconsciente, ele tem uma capacidade de estar registrando tudo desde quando a gente nasceu. Claro, por limitações também biológicas do funcionamento cerebral ali, da mente e tudo mais, a gente não consegue lembrar logo que nasceu ali, né? Mas está lá registrado. Tá? Então, às vezes até o sofrimento daquele bebê ao nascer, aquilo também penetra naquele teu formato biológico de funcionamento do teu ser ali. Então, às vezes tem coisas também que a gente fica pensando, o que é assim, mas qual é a tua crença, não sei o que, a religião? Gente, a religião, eu estudei o MBA em Marketing, tá? Na ESPM em Porto Alegre, né? E eu realmente tive um professor uma vez ali, uma disciplina, que trabalhou muito bem uma instrução, tá? E assim, com todo respeito a todas as crenças de todo mundo aí, ele foi muito claro, e ele conseguiu provar claramente para nós. A religião, na verdade, não deixa de ser também uma estrutura ali persuasiva para que a gente leve as pessoas. Então, é muito um conceito, às vezes, meio que de trabalho de marketing, né? Para fazer a pessoa, né, ter um bem para ela, que na real também é agregar ali mais pessoas, seriam os seguidores de hoje, né? Os crentes, então, da tal religião. E isso tudo, a gente vai dizer assim, mas tu tá tendo uma visão muito ruim, né, disso daí. Não é, essa é a real. A real é essa. Ou seja, as pessoas vão se conectar com coisas que vão ser boas para elas, e se tu fala uma palavra positiva, se tu ajuda aquela pessoa, né? Quer dizer, já conectou, já é uma questão natural, tipo, se tu vai valorizar aquela pessoa que te ajudou, né, tu começa a ter essas conexões de forma muito natural. E aí a gente começa a ver que o cérebro, nessa parte das armas de persuasão e tudo mais, ele vai trabalhar, ele é muito preguiçoso, né? Ele é muito preguiçoso, que eu falei naquele workshop também. Ele é muito preguiçoso e ele quer fazer coisas muito simples. Só que o teu subconsciente pode ser trabalhado também para que ele se manifeste, tu treine também hábitos, né, e que aquilo encarne no subconsciente de uma maneira que tu faz aquilo automático. Aquela história que a gente nem fica pensando quando está dirigindo um carro, o que tu está fazendo ali, né, troca de marcha. Bom, hoje muitos carros são câmbio automático, inclusive agora o meu também é. Mas né, tem muita coisa que a gente está fazendo ali que a gente está fazendo automaticamente. Né? Então, porque a gente fez com que o nosso cérebro acostumasse com aquilo. Então, treinamento, tudo isso é muito importante. E isso que eu estava falando da mente, da conexão, das questões até religiosas, assim, ó, elas são importantes também, porque a gente é muito levado a pensamentos, justamente por causa da nossa mente aí preguiçosa, às vezes dizer assim, mas que saco isso, que coisa bem ruim. Esse sentimento é natural, tá? A gente vai ter isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que acostumar uma forma de dizer assim, eu não vou ficar naquele formato, assim, triste, depressivo, né, que pode acontecer, aí pode se transformar, assim, numa doença, né, ou seja, uma coisa que tem que ser tratada. O fato é que a gente pode ser mais forte de entender esse funcionamento cerebral, de entender essa forma também de a gente ter mais força para encarar as coisas. Porque as coisas ruins que a gente diz assim, eu não gostei disso, eu não gostei, é porque a tua cérebro está trabalhando ali, a tua mente pensou dessa forma. Tu não precisa pensar que as coisas são ruins, as coisas podem não ter sido como tu gostaria. Então, perfeito, agora tu muda já teu pensamento e considera que vale a pena aquilo dali como uma experiência, né, e que tu pode, quem sabe com essa experiência, essa chamada coisa ruim, né, que tu passou, tu consiga superar aí, né, outros desafios de aprendizagem, de evolução, aprender a vida na real e conseguir desenvolver melhor, né? Então, é um pouco isso, tá? Eu acho que, Alessandra, eu passei muitas conversas misturadas aqui, talvez, dessa situação, tá? Mas o que eu queria te dizer é que, sem dúvida para mim, tá?
Para a gente trabalhar bem essa questão, não só da persuasão, mas a questão dos relacionamentos, é a gente entender mais o funcionamento do nosso corpo, do ser humano em geral, das relações do ser humano, né? Então, o desenvolvimento pessoal hoje está muito forte, tá? Por quê? Porque é necessário, como eu disse, assim, os famosos hoje estão mais na mídia, né? E por que estão, vamos dizer assim, porque realmente mudou a maneira como funciona a comunicação. A comunicação está aberta para todos, né? Está muito mais conectado o mundo hoje. Então, assim, é natural que essas pessoas também estão lá, porque sabem que o resultado não vem necessariamente só por um conhecimento técnico. É por um conhecimento de relacionamento, é por realmente se colocar a dispor, né? Que é o que eu chamo assim, que o único propósito, né? Para todos, para empresas e para as pessoas, é servir. Isso está já com alguns livros aí no mercado, né, que falam sobre isso, só que às vezes a gente não cai a ficha, não entende isso perfeitamente. E esse servir, a gente fica pensando, eu tenho que fazer uma boa ação. Claro que sim, mas não é isso. Tudo que tu fizer apenas, às vezes, pensando só para ti, de forma positiva, não ruim, né, para os outros que estão ao teu redor, mas de forma positiva para ti, que tu quer te melhorar, é óbvio que isso vai refletir para os demais ao teu redor. E é óbvio que se tu começar a ver o quanto é interessante ajudar o próximo, ajudar as outras pessoas, ou fazer um bom serviço, fazer um bom produto, fazer um bom atendimento, é natural que essas pessoas também vão se conectar mais contigo, vão gostar mais de ti, vão gostar mais do teu negócio. Então, essa é a situação que eu quero, né, tá podendo, assim, quem sabe, trabalhar melhor para as pessoas entenderem. Né? E isso é, todo esse meu discurso aqui está dentro de uma temática melhor estruturada, lógico, né, do curso, né, que é negócio e a verdadeira razão social. Certo. Fala aí, assim. E aí, por que é importante contar a tua história? Contar a história? É bem como tu explicou no início, né? A tua própria história. Por que é importante? Sim. Essa é uma pergunta exatamente difícil de ser respondida, tá? E não é uma dificuldade apenas tua, mas ela é de todas as pessoas, praticamente. Porque o mundo todo começa com o processo de contar a sua própria história hoje, nesse momento. Então, nós saímos de uma criação de possibilidades do marketing para conectar com a nossa verdadeira essência. E aí é que está a grande proposta. Essa parte muito teórica, muito que livros nos trazem, eu confesso que eu aprendi, tive todo o aprendizado, mas eu consegui conectar com a minha realidade para poder fazer disso, do limão, uma limonada, né? Onde que a mídia toda nos mostra a vida de pessoas que conquistaram, enfim, que realizaram, que foram capazes de construir patrimônios, coisas, legados, enfim, que são gênios, né, dentro dessa proposta. Isso pode nos fazer pensar que a nossa vida é menos interessante do que dessas pessoas, e na verdade não. Na verdade, essas pessoas realmente são pessoas que têm histórias valiosas, souberam como colocar, e não é sobre sucessos profissionais, né, de conquistas efêmeras, enfim, que elas estão trazendo. As melhores histórias, gente, elas narram sobre pessoas lutando para viver. Elas narram sobre a vida de aprender a lidar com os valores humanos e que são violados, enfim, o tempo todo. A gente tem que passar pela dita jornada do herói, né? No sentido de poder conectar. Se eu fosse dizer o que eu tenho que fazer para contar a minha história e para vender, faça o exercício da jornada do herói. É um exercício que eu trabalho com os meus alunos, né? De desenvolver a jornada do herói. Eu tenho mentoria com relação a isso para poder conectar com o teu poder persuasivo e poder estar levando a psicologia para o mundo digital, conectando com os teus clientes. Então, tudo isso são valores humanos que é simples, mas que as pessoas entendem que o intelecto, palavras benditas, canudos, tudo isso não importa mais. Né? É incrível nós, professores universitários, a gente falar sobre isso, né?
É muito importante a gente entender o que Freud trouxe, os seus estudos, Einstein, e a gente sempre vai o citar, né, no sentido de poder estar embasando teoricamente, mas muito mais conectado com a nossa linha editorial pessoal, com a nossa linha pessoal de informações, né? Como eu falo, de vida. Então, É não bem é isso. mais... antes eu tinha muitos dedos para dizer eu fui uma mãe solteira, porque eu estava X tempo, né, com a pessoa, e aí eu engravidei, no meu terceiro, quarto mês de gravidez, eu fui traída. E eu escolhi tchau para ti. E a minha mãe, não, fica, tu tá grávida. Mãe, fica tu com a história do meu pai, se tu teve. Eu não vou ficar com essa história, eu não vou. Então eu fui mãe solteira, mas há quanto tempo eu fiquei guardando que eu fui mãe solteira por causa da vergonha dessa situação? Agora, quem não passou por uma traição, jogue uma pedra. Quem não traiu ou foi traído de alguma forma, de algum aspecto? Então, isso que entra hoje com uma sinceridade maior dentro dessa conexão e que esses valores são universais frente a como que tu lidou com isso. Bom, eu batalhei, nunca tive tanto trabalho como eu tive na minha época, e porque mãe, guerreira, quer suprir, né, dar tudo para o seu filho, eu morando em Porto Alegre, não, meu medo era voltar para a casa dos meus pais. Meu maior medo, até por ser psicóloga, era retornar ao ninho, porque seria uma regressão muito grande a mim, né? Então, quando eu olho para esse passado, para minha linha editorial pessoal, minha linha do tempo pessoal, eu olho que aquela Alessandra precisou de apoio, precisou de carinho, precisou desabafar. Ela teve uma raiva muito grande de tudo que ela estava construindo e que se desmoronou. Então, como que ela lida, ou como que ela lidou com essa situação por muito tempo para chegar onde chegou, que é o meu hoje, né? E algumas pessoas estão passando por isso que a Ali passou no passado, hoje. Então, quando eu falo dessa linha do tempo, dessa história, eu falo desses valores universais que nós, humanos, temos, né, em comum. E quando a gente traz esse desejo de ser reconhecida, né? Porque eu queria ser reconhecida como uma boa mãe, um bom casamento, e nada disso rolou, enfim. Então, ser amado e se sentir pertencente, o senso de conquista, de ser ouvido, enfim, o senso de compartilhar, é o que, em outras palavras, esses valores que a gente realmente quer que as pessoas entendam no mundo, né? E que tem para si. Então, não adianta a gente falar sobre as teorias e não contar a nossa história. Como é que eu venci? Bom, eu encarei, foquei no trabalho, foquei no mundo organizacional, fui à luta, vinha um obstáculo o pai querendo não sei o quê, e aí vinha não sei o quê, e aí outra situação, e aqueles rolos que tem no meio dessas decisões, né? Isso tudo olhando para a Ali lá do passado, né? Aquela confusão toda, eu focada no trabalho. Nada me impedia de tirar o meu foco do trabalho. Nada. Porque era o que foi onde eu me agarrei. E quando a gente se agarra em alguma coisa que é produtivo para a gente não tem obstáculo que chegue a tempo. A gente vai até o final e passa por eles. E é focado naquilo. Então, se tu estás passando por alguma situação que te deixa insegura nesse momento, foca. É o momento de focar em alguma coisa que tu vai conseguir estar direcionando. E aí, quando a gente entra nesses assuntos, a gente vai conectando com as pessoas, porque a gente encontra protagonistas. A gente encontra protagonistas que possuem um valor universal dentro desse aspecto, né? Que é colocado em risco. E a gente fala isso, ou seja, que estejam em uma situação ameaçadora ou que tende a engajar com as pessoas e tentar aprender alguma coisa, que responda uma pergunta: como é que ele vai sair dessa situação? Como é que tu saiu dessa situação?
sozinha, morando em Porto Alegre, e aí com o filho, o que tu fez? Eu fui à luta. A pergunta que desperta nas pessoas quando a gente está contando a história é: como é que tu saiu disso? Como é que foi isso? E aí as pessoas contam as suas histórias tristes ou as suas histórias de superação, de câncer, de doenças, disso, daquilo. E elas contam porque lá do outro lado despertou aquele gatilho. Como é que tu saiu disso? Como é que tu saiu dessa situação? Eu quero saber. E é aqui que eu estou conversando com o ser humano, né? Em outras palavras, essa pergunta, ela justamente pode ser reescrita até de uma outra forma, que é uma forma que a gente fala que é: como que eu posso viver a minha vida se isso estiver acontecendo comigo e vier a acontecer de novo? Como é que eu posso estar vivendo isso? Sabe quais são os melhores lançamentos? Os melhores lançamentos que eu falo, quando é que o expert vem demais? Quando ele conecta com o coração das pessoas através dessas falas, através deste movimento que se faz com relação aos sentimentos. Como é que ele saiu? É muito simples. E as pessoas acham que tem que ter o conteúdo do conteúdo, né? Filé mignon lá para poder estar dizendo. E não. São as coisas mais simples. Porque são valores universais que servem para a gente refletir. Sobre servir é reflexão. Sobre servir é refletir de que forma tu está servindo. Por exemplo, tem um corretor que eu admiro bastante, que é o Guilherme Pilger. Ele foi lá, está em Santa Catarina, em Itapema, Camboriú, e ele está como corretor de imóveis. O que ele fez? Ele comprou, mandou fazer guarda-sóis, né? O guarda-sol da beira da praia, colocou o nome dele, colocou uma bandeira ali no nome dele. E o que aconteceu? Aconteceu que ele convidou as pessoas para sentar ali. As pessoas vêm, tá a praia lotada, os bares, não sei o quê. E ele botou vários, acho que uns 10 guarda-sóis desses, assim, com cadeirinhas, enfim. Fiquem à vontade, né? Sentem, fiquem à vontade. As pessoas têm o que na mão? Celular. O que as pessoas vão fazer? Quem é esse cara? @Guilherme Pilger. Vai entrar no canal dele, vai seguir ele, vai agradecer ele lá. Ele já postou uma foto lá da beira da praia. Quais são os gatilhos que ele está trazendo nesse movimento? Ele está trazendo proteção, que é proteção ao sol, né? Uma proteção para as pessoas ali. Ele está trazendo um conforto. Ele está trazendo uma empatia, uma simpatia, uma gentileza com as pessoas. E ele está servindo as pessoas antes de vender qualquer coisa. Exatamente. Ele só está trabalhando o início de funil de vendas para que as pessoas possam entrar, conectou lá. Ele não botou telefone, ele não botou e-mail, ele não botou nada. Ele só botou @Guilherme Pilger. As pessoas estão lá sentadas no celular, vai conectar. Olha a sacada disso. Comportamento. O que ele fez? Ele serviu o conforto das pessoas. E é aqui que a gente entra, né? Quando a gente está servindo, ou com algum modelo de valores universais, que é como esse que eu contei, né? Que a gente conta dentro da nossa trajetória da jornada do herói. Todo mundo passou por um perrengue e superou, né? Enfim. Ou tu serve utilizando os 7 pecados capitais, né? Como a gente sabe, tu pode oferecer. Por que a gente oferece em alguma reunião, em alguma apresentação de produtos, ou sei lá, a minha mãe lá que vende Mary Kay, né? Em Cachoeira, elas oferecem uns quitutes, um coquetel ali, um comes e bebes. Por quê? Porque a gula, olha a Mônica lá, a Magali, a gula faz parte do papel. A gula está ali inserida naquele contexto. Vem comer um churrasco comigo, vem nessa reunião que vai ter uns quitutes, né?
A gula está dentro, necessidade básica de Maslow, é aquela pirâmide pontual ali. Se a gente vai para cima, né, na segurança, o que te dá tu usar uma base da Mary Kay? Te dá uma segurança da pele, não sei o quê, barará. Tudo isso porque já tem o protetor solar, enfim. Tudo isso está baseado nos 7 pecados capitais e nesses modelos de história em quadrinho. Então, isso que é o mais legal de a gente poder estar trazendo, né, para as pessoas identificarem os nossos valores, que são profundos, e colocar, então, isso tudo na apresentação do seu produto, do seu serviço, conectando com a emoção delas, né? Isso é ser protagonista. Isso é ser mais forte do que as adversidades que aparecem no caminho, aprendendo o que puder com elas. É aqui que a gente fala sobre essas coisas, né? Então, a minha dica para vocês é justamente, né, o meu pessoal do YouTube e aqui também, é para facilitar e encontrar essas situações, procure por momentos que te fizeram sentir orgulho, raiva, desejo, medo, dor, apatia, culpa, vergonha. Olhem para esses momentos e anotem no caderninho. Anotem tudo. É sobre isso. Não é sobre, eu tenho aqui um pote de que quero vender, porque esse pote, não sei o que, barará, cristal, nananã. Não é sobre o pote, é sobre o que o pote vai guardar, é sobre o que ele vai me proporcionar, os benefícios que ele vai me proporcionar. Então, quando a gente olha para os sentimentos de orgulho, de raiva, de desejo, de medo, de dor, a gente olha para esses sentimentos que ocorreram lá e a gente trabalha em cima deles. Uma dica número 2 que eu dou para vocês aqui é que se quiser realmente ir a fundo nesse processo, é pensar nas coisas que vocês viveram ou pensaram, né, nas suas vidas, que tu esconde as 7 chaves. Sabe aqueles segredos que tu tem, que tu não tem coragem de contar para ninguém? Tipo, eu fui mãe solteira, eu me considero uma mãe solteira, eu não tive o pai junto, porque eu iria nascer como naquele ambiente, um ambiente de raiva, de discussão. Olha, eu estou falando dos sentimentos. De ambiente de raiva, de discussão, tu traiu cada pequena gotinha que caísse ia trazer à tona toda aquela lembrança. Que horror que ia ser isso. Não, vamos cortar o mal pela raiz. Né? Então, é dentro desse sentido que a gente consegue ter a coragem de contar mesmo para os nossos parceiros e juntando com o nosso produto, com o nosso serviço, né? E a gente sai dessa vergonha, a gente tira essa cortina. Cidade do interior é muito assim, né? Eu estive em Cachoeira agora há pouco e, meu Deus, eu fiquei assim, muito triste com Cachoeira. Muito triste mesmo. O quanto as pessoas competem, o quanto as pessoas não vão em coisas porque é feito por uma grife, por um patamar, que daí não está naquele patamar, sabe? Sabe quando tu diz assim, ó, chegou uma hora que eu disse assim para mim mesma, não me faça ter pegar nojo, sabe? Quando tu fala aquilo, sendo humana, assim, gente, que isso? Porque Porto Alegre tu é, né? E eu não estou desmerecendo, eu estou desmerecendo, sim, o relacionamento humano que existe lá, porque aqui a gente valida uma vizinha, a gente valida os colegas, a gente valida todo mundo. Lá não se valida as pessoas, né? Não. E eu acho que o interior, de uma certa forma geral, tem uma mentalidade mais egoística, assim, né? No sentido de ser mais minimalista, isso é meu e ninguém mais pode fazer, sabe? Até eu tenho uma estagiária de lá, a Eliane, que é uma psicóloga, que foi minha estagiária, e ela disse que ela conta hoje, né, que ela ficou impressionada, que ela teve uma determinada supervisão e ela disse assim, eu posso pegar esse artigo, então, que a gente está discutindo, e Eliane, pega meu computador, baixa todos os artigos que eu tenho ali para ti. E ela conta até hoje que ela ficou impressionada
que eu ia dar todo... E ela baixou, que eu dei todo o meu computador para ela baixar as minhas dinâmicas, os meus artigos, os meus... E as pessoas não fazem isso. Então, enfim, por que contar a história é importante? Porque conecta com essa ira, né? E quando eu coloco isso da minha percepção com relação à minha cidade natal, que já acontecia antes, mas eu percebo que cada vez parece que não tem cura isso, assim, e eu falei isso para eles lá, nem sei se devia, mas eu falei, gente, como eu senti isso de não validar, porque, olha, Nicolas, quem é dos teus amigos ou dos teus conhecidos que te apoiaram, compraram produtos teus? Tu vai ver, talvez não tenha nenhum. Parente. Teus parentes não estão aqui contigo agora. Nem os meus. Por que isso acontece? Por que eles não validam o que é da gente? Porque né, os julgamentos vêm. Quem nos valida é quem está de fora. Não, e a pessoa já é conhecida, né? A pessoa que já é conhecida, o que eu vou ouvir de novo dessa pessoa? Né? Lá, já conheço o Nicolas, já sei as ideias dele, já conheço as coisas dele. Não, eu quero conhecer outras coisas, outras pessoas, outras ideias, quem sabe, outra forma de explicar alguma coisa, né? É um pouco isso, muitas vezes. Eu percebo dessa forma. Tá? Essa psicologia aí de os amigos não se juntam muito facilmente para alguns objetivos, às vezes um pouco únicos de algum, né? Tentando agregar ali. É mais fácil buscar fora, buscar pessoas diferentes, que também, às vezes, em algum momento, por algum motivo, daqui a um pouco estão se sentindo assim, ou perdidas, que é um ponto talvez negativo, ou até de busca mesmo de novas coisas. Né? Tudo bem buscar um tipo de linguagem, de uma filosofia diferente que tu queira buscar. Mas para e pensa comigo, tu tem um amigo que canta, toca violão, é cantor, e tu não busca o cara para tocar na tua festa, tu busca um cara outro lá de fora, por quê? E sabe que eu fiz um evento? Pegar o gancho desse teu detalhe aí, que é interessante comentar, eu gosto muito dele, é um super amigo mesmo, que é o Fábio Herbert, não sei se Piveta Herbert, se você conhece ele é músico hoje, ele é um... O Pimenta? Claro, isso. Época, queridão. Sim. Não, Piveta, não é Pimenta, não é Piveta, é Piveta. Piveta, não é o mesmo, então. Não, esse Fábio, ele toca hoje, né, e quando eu fiz um evento na Unisc, que era o evento se chamava, um projeto lá, Unisc Market Show, né, Unisc Market Show, porque era o curso de marketing, né, e tinha o gestão comercial, participou junto também, curso superior de tecnologia, e a gente montou um baita no evento, assim, convidando empresas e coisa que era para os alunos fazer projetos ali, desenvolver soluções para 3 empresas que foram as principais envolvidas ali. Né? Tinha escola de línguas, tinha uma outra oficina, sabe? Uma coisa que foi bem legal o projeto. E muito, muito prático, assim, né? Muito direto. E o que eu fiz assim? Vamos fazer um Unisc Market Show, ou seja, um show mesmo, vamos fazer, que era assim, o cliente estar no palco. Essa era a temática da coisa, né? O cliente tinha que estar no palco. E realmente, subir o cliente no palco depois do dia da apresentação, também para falar a respeito das empresas e tal. E isso foi muito legal, né? E aí tinha a questão do show. E o músico que eu pensei, não, vou pegar aqui meu amigo do peito, aqui desde muito tempo, de escola aqui, que a gente foi, né, colega, né, então convidei ele e foi show total, sabe, e acho que tem que ter um pouco isso mesmo, a gente precisa nos apoiar mesmo em quem a gente confia, que a gente conhece, né, mas ao mesmo tempo não só nisso, né, porque claro que o mundo é infinito, é muito gigante, então é bom também trazer gente de fora, outras pessoas. E às vezes normalmente as coisas giram muito na indicação, né? Mas é natural que hoje, nessa mídia mais digital que a gente tem, mais fácil de contato com pessoas diferentes, eu sou um agora que estou nesse processo. Por exemplo, eu estou me digitalizando, né? Desde junho, né, que eu desenvolvi aqui o Instituto Aprendendo na Real, e estou com essa missão minha, né, pessoal minha, de querer contribuir mais para a sociedade, mas para mais pessoas. E para mais pessoas, o único jeito é digital. Então, senão eu estou lá na sala de aula, ou estou em alguns projetos em algumas escolas, né, para poucas pessoas. E eu acho que, de maneira aqui mais aberta no mundo da internet, a gente talvez vá ser capturado ali, de ser conhecido, né, por mais pessoas. E eu acho que isso é importante, porque é assim que a gente também tem, né, vamos dizer assim, evoluído a nossa vida. Às vezes vendo um videozinho no YouTube também de uma outra pessoa,
né, também participando aqui um pouco de uma live tipo essa, né, de outras pessoas que a gente não conhece muito bem ainda, e pega um tema ali muito legal, e as conexões começam a acontecer. Né? Então é muito provável que a gente vai ter aqui no Aprenda Talk, né, que é o nosso programa mesmo, fazer um bate-papo semanal, a gente tem aqui pessoas também que eu nunca conheci, nunca vi, não está sendo muito o caso agora, que a maioria das pessoas que eu conheço, que eu estou chamando, né, mas teve caso aqui também que uma professora e uma aluna, uma jovem aluna de 16 anos, foi um dos Aprenda Talk também, né, foi o antepenúltimo, né, antes desse agora, né, contigo, né, Alessandro, é que assim, ó, eu conheci num evento só, físico, não foi digital, mas, né, e aí eu convidei e fizemos o Aprenda Talk, que foi maravilhoso, foi espetacular, nós falamos sobre educação, gamificação e cooperação, né, então, assim, tem muito assunto que a gente pode agregar, assim, de conhecimento para nós, se a gente se abrir mais, e aí que está o excelente trabalho que tu vem fazendo, né, que é a questão da psicologia digital também, incentivando as pessoas a ter essa comunicação, né, pro digital, né, de ter essa importante, é bem importante forçar, assim, reforçar que não precisa contar a sua história se a pessoa não deseja, né? Então, só para reforçar, assim, não é obrigado a contar a sua história, né? Existem muitas vantagens em contar a sua história de maneira encantadora, né? Que gera identificação. Tu não precisa contar o lado triste, tu pode contar o lado de vitória, de conquista, enfim, né? Que revela quem você é com relação aos seus valores. Mas é nesse sentido, de colocar os seus valores. Aonde que eu coloco o valor? Fui traída, eu não quero isso para mim. Quantas pessoas levantam essa bandeira? Quantas pessoas engoliram isso pelo amor? E quantas pessoas não engoliram isso pelo amor? Eu amava, mas eu não engoli isso pelo amor. Eu tive... Quantas pessoas desejariam ter essa força, mas não conseguiram? Então, aqui eu trago levantar uma bandeira para conectar com relação a valores, porque a gente está numa polaridade, né? Tu vai para esse time ou tu vai para aquele? Tu é do time que engole por amor ou tu é do time que te liberta por amor? Né? Tu olha para ti primeiro ou tu olha para o outro? Então, a gente sempre está nessa coisa dúbia de decisões. E é onde o mundo está hoje. Nós fechamos 8 bilhões de pessoas no planeta. Notícia dos últimos momentos. 8 bilhões de pessoas no planeta. Sabe o que é isso? 8 bilhões de pessoas com os mesmos valores, sentimentos, e porque vem de uma ancestralidade, de uma cultura, né? E outras mais fortes, outras menos, mas a gente sente dor, a gente sente amor, a gente sente afeto, a gente... E aí uma pergunta que vai até para a gente ir encerrando, né? Quem é que vai ouvir a minha história? Bom, a gente está aqui com poucas pessoas, mas a gente está contando um para o outro como é que a gente desenvolve o trabalho. Aqui já existe um ponto de crescimento. Quem está pegando aqui com a gente tem um ponto de crescimento, né? Que vai elevando o nível de consciência. E as pessoas, no modo geral, elas consomem histórias para conseguir as respostas para uma grande pergunta que Aristóteles falava. Como devo viver a minha vida? Como que eu devo viver a minha vida? E quando eu trago a minha história, eu digo para ti, e aí, tu vai superar a tua traição? Tu vai superar? Tu vai, por amor, tu vai engolir tudo isso? As pessoas não ouvem a sua história para te admirar. Não é essa a intenção. Elas escutam a gente justamente para encontrar respostas delas. E aqui é o gancho. Aqui é o grande gancho. Essa é a... Cadê que eu uso aqui, que eu falo para o meu pessoal? Aqui. Essa é a grande chave. Olha aqui minha chavezinha. Essa é a grande chave de virar. Tem que virar essa chave. As pessoas não ouvem histórias para nos admirar. Elas escutam as nossas histórias para encontrar respostas que estão dentro delas, de perguntas que estão dentro delas. E se elas encontrarem, o que vai acontecer? Elas te admiram.
Se tu encontrar alguma resposta para algumas dúvidas de como que tu ia apresentar, tu passa a me admirar neste momento. Por essa troca. E é por isso que decidi contar a sua história, alguma forma de contar a tua história, é uma forma de contribuir com a história do outro. Então é aqui que a gente entra, né? Pensar dessa forma, o que acontece? A gente incentiva a engajar as pessoas nesse processo de solução. Vamos lá. Tem alguém que levanta a bandeira e que não aceita. Eu levanto. Comi o pão que o diabo amassou por não aceitar, comi o pão da luta, comi o pão, tudo certo, mas foi uma escolha. Eu poderia ter ido por um outro caminho. E tá tudo bem, fecha um olho, tá tudo bem, mas e a minha dor lá dentro? Quem que ia pegar? Né? Então é nesse sentido que as pessoas vão, se alguém estiver passando por uma situação dessas ou parecida, vai começar a pensar, gente, eu tenho que fazer isso, olha só, parece que foi para mim, elas dizem assim, parece que foi para mim essa live, parece que foi para mim essa fala, eu entrei aqui, a mulher tá falando de traição, não sei o que, não sei o que. Olha isso, é aqui que conecta com as pessoas, né? Então, por isso que a gente não tem que ter vergonha de contar a nossa história ou de usar episódios de nossa vida, do eu do passado, do eu hoje, do eu do futuro, dos meus desejos, para poder estar engajando com as pessoas. Isso é psicologia digital, isso é comunicação persuasiva, é isso que engaja com as pessoas. Então, eu venho colaborar com o teu trabalho e, gente... Show de bola, Alessandra. Não, está vendendo uma aula. Um projeto maravilhoso aí que vocês têm que entrar nesse curso dele. Não, e não é o curso em si, tá, Alessandra? Porque realmente o curso é muito importante, muito bom, mas ele é até mais avançado. Para quem não entende muito aí, quer estudar um pouquinho mais até de negócio, assim, de fazer, de empreender, vai ter cursos mais no nível inicial. Né? Esse, para quem tá, já tem conhecimento, está buscando, já está correndo atrás disso, não empreendeu ainda, ou já empreende, está passando trabalho, tem uma empresa ainda pequena ali, que, né, quer buscar alguma coisa, então a gente tem esse curso aí, que é o negócio, a verdadeira razão social. Mas o Instituto é o seguinte, Alessandra, uma coisa assim que, claro, não está muito claro ainda, porque como eu me envolvo com muita coisa ainda, né, e eu sou ainda a principal pessoa aí dentro do Instituto, né, que a gente está sempre tendo mais parceiros e ainda não efetivamente uma ação, né, seja um curso, um evento, alguma coisa, mas a gente está planejando, sem muita coisa no background, né, muita coisa ainda no papel aqui que tem que sair do papel, né, mas uma coisa eu posso dizer, é justamente para agregar as pessoas que querem fazer esse movimento da atualização da educação na real, porque não é mais aquele conhecimento teórico, técnico, do jeitinho de pegar um livro, tá? Mas não pode ser contrário a isso, essa é a verdade. Não é ser contrário a isso, não é isso. Mas é entender que existem outros movimentos, outras maneiras de aprender, né? E o conhecimento clássico, técnico, estudar os antigos, né, autores, é sempre fundamental para a gente aprender. E até outras maneiras de ensinar, né? Exato. Maneiras de ensinar. E a gente ensina quando... Por que as pessoas falam, ou tu aprende pela dor ou pelo amor? O que elas estão dizendo? Tu aprende pelos sentimentos. E quando a gente desperta esses sentimentos, a gente consegue educar, elevar elas para um nível de consciência. É aqui a chave que as pessoas... O sistema límbico do cérebro que tem que ser bem ativado. Se tu começar a contar sobre o Instituto que tu está evoluindo, que tu estás fazendo já as lives, que tu já está convidando profissionais e que é uma organização, é um planejamento que precisa ser feito, tu estarás desenvolvendo e ajudando outra pessoa no teu processo mais real ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Tu não precisa estar com ele pronto, por isso que eu aceitei estar aqui contigo. Tu me falou e tal, eu digo, esse cara vai gostar da live que a gente vai ter, porque eu vou te trazer essa realidade. Continua, Nicolas. E fala justamente dos percalços que tu tá tendo e das alegrias que tu tá tendo nesta trajetória. Do teu eu pessoal agora, de agora.
E as dúvidas que tu tinha do passado, os medos que tu tinha do passado. E o que tu pretende para o futuro? Fala sobre isso. Porque você também pode fazer um instituto, tu também pode construir um instituto, fazer uma história. Não, é isso aí, Luciano. Está construído, tá construído. Estamos caminhando devagarinho, né? Então, vamos lá. É que assim, eu construí muita coisa depois da pandemia aí, né? Que caiu a ficha assim, né? Depois que eu quarentei, né? Tô com 41 agora. Tá? Depois que eu quarentei, eu achei assim que, olha, eu acho que eu já vivi uma quantidade aqui que está na hora de eu mudar um pouco o rumo aqui, né? Não ficar só esperando as coisas virem para mim, né, de o que eu devo fazer, e sim eu criar, que eu acho que ainda é um dos talentos que eu tenho maiores. Eu sempre achei isso e está comprovado até pela trajetória toda aí, né, demonstrada da onde eu trabalhei, do que eu já desenvolvi de projetos, né. Então, assim, vou começar a criar. E aí entrou a loja de informática, que era uma coisa lá dos anos antigos, um pouco da minha história aqui para nós encerrar, mas bem brevezinho. Porque, assim, lá no mundo de 99, você sabia que em 99 que nasceu o Mercado Livre. Tá? E o Mercado Livre, em 99, eu já estava fuçando nele lá. E aí, nos anos 2000, eu já estava como um dos melhores vendedores do Mercado Livre. Mas isso era no mundo do CPF ainda, né? Porque o Mercado Livre, daquele jeito lá, era, tipo, vender coisa usada. Ainda tinha o tempo do leilão, né? Depois que entrou a história de comprar a preço fixo ali, né? Então, assim, o negócio de dropshipping da China, nem tinha essa história naquela época, esse nome naquela época, mas tinha isso na prática. Inclusive o dropshipping nacional, e é isso que eu fiz naquela época. Então, assim, muita coisa eu aprendi na prática de empreendedorismo, de desenvolvimento, de coisas, né? E a parte da educação, aí a questão o que eu fazia no Mercado Livre era vender componentes de informática, tipo, da área de informática. Então, era processador, memória, HD, né? Na época não tinha SSD. Então, assim, placa de vídeo, né? Que é uma coisa que os gamers gostam muito. Então, esse lado mais entusiasta da tecnologia e tal, eu tenho muito antiga. E aí nasceu, então, a Gamer na Real, que era apenas uma comunidade no Facebook, um tempo atrás, né? E tinha lá o pessoal, enfim, a gente juntava os amigos e tá, agora vamos fazer isso virar uma loja, porque entrou a pandemia, o pessoal precisou de componentes, Nicolas, eu tinha meus clientes ali, né? Que eu atendia, depois, claro, o Mercado Livre foi mais forte no início, depois eu não fiquei mais como algo forte ali de atenção minha, né, profissional. Cuida que vai cair a live, tá? É 1 hora exata. Acho que quantos minutos já tá? Tá por caída. Tá, não, então tá, acho que é isso, tá, gente? Porque assim, depois da área da educação, né, também um projeto antigo, uma coisa antiga que eu queria desenvolver há muito tempo, desde que eu me formei, que eu já virei professor, na verdade, né, fui professor de escola pública. E aí vem toda essa aprendizagem, sendo professor, conhecer a vida dos alunos, os desafios, as dificuldades, né, querendo fazer as pessoas entender melhor, aprender de verdade, né? Então, tá aí agora o Instituto também criado, né? Convido a todos que possam fazer parte aqui, conversar com a gente, ver o que a gente pode desenvolver. Eu acho assim, a primeira premissa, né, dá para ensinar, e quando tu ensina, mesmo sem ter tanto conhecimento assim, tu aprende mais. Né? E aí que está o detalhe, e é uma plataforma para poder ajudar nisso também. Tá? Então, gente... A gente pode repetir aí quando tu quiser essas aulas, essas lives, né? Para a gente poder estar compartilhando. Obrigada, que legal. Uma pessoa fantástica. Eu agradeço. Uma boa noite, um bom final de feriado para todos e uma ótima semana, né? Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.